Fala pessoal, sou o Canarim na área, estamos de volta aqui, parte 2 no ar. Demos uma respirada, o tema estava denso demais, clima denso, né? Assuntos complicados aqui, falando da seleção brasileira, um aninho de doer da seleção. E assim, tinha que dar uma pausa, né? Pra dar uma respirada. E o Biel inclusive, trocou de camisa, né, Biel? Fala sério. Troquei de camisa. Tava com aquela camisa azul, a camisa da Copa, agora eu botei essa daqui. Camisa de 2019, quando o Brasil foi campeão da Copa América. E nesse mesmo ano foi campeão da Copa do Mundo de Sub-17. Não conseguiu o título esse ano, mas de 19 ganhou também com essa camisa. Eu lembro de estar assistindo a final com essa camisa. Uau, boa. Então essa é da sorte, a azul não tava pesando demais, né, Biel? Sim, não, essa daqui é da sorte. Aí eu botei Brasil e Croácia, eu botei, o Brasil fez o gol e daí tomou o gol, aí eu tirei a camisa. Vamos usar ela mais vezes, hein, Biel? Vamos usar ela mais vezes. E você, JP? Bom você falar dessa camisa aí, linda que você tá, importante, traz pra nós aí também. Legal, João. Não, essa aqui é a camisa da seleção feminina agora, que jogou essa Copa do Mundo aqui lá na Austrália, né? É a camisa Mãe Natureza, bonita, é uma camisa bonita, né? Você vê pela gola, né? Diferente da masculina. Como é feminina, também não tem as estrelas, né? Não, é sem estrelas, porque o Brasil até então não tem título, né? Na modalidade feminina. Mas, cara, assim, eu acho essa camisa super bonita. A cor dela também é um amarelo que destaca bem, né? Sim, é um amarelo diferente, mas com a mesma racional da masculina, né? Sim, que é a natureza, certo? Exato. Força, garra, esse tipo de coisa. Essa é Mãe Natureza, a outra é Força e Garra, né? Força e Garra, exatamente. Então, assim, foi um conceito que é criado com a seleção e fazia muito sentido, né? Assim, pra ter. E aí, falando de camisa, né? Tava pensando aqui, a gente tava falando aqui antes, tem uma suposta camisa nova da seleção brasileira. Vocês vão ver aqui a imagem aqui, a suposta que tá circulando na internet. E aí ela divide opiniões, né? Divide opiniões, assim, no geral. Vamos aqui. Vamos falar a nossa aqui. Né? Isso, aqui já dividiu. Então vamos falar as nossas aqui. Começa aí, Biel, vamos lá. Cara, minha opinião dessa camisa, eu achei a camisa muito bonita. A camisa, ficou de um estilo bem legal. Tem até aquele alto relevo que também teve na camisa pra Copa de 22. Então achei a camisa bem bonita, principalmente com o escudo aqui no meio. Que quando eu vejo escudo no meio, me lembra quem? Pelé. Então, quando eu vejo escudo no meio, vai que dá uma sorte, sei lá, o Brasil é campeão de novo. Não, quase que não é supersticioso aqui, né, Biel? Não, a gente aqui, nossa, superstição ao mato aqui, né? Mas espero que dê sorte. A camisa eu achei ela muito bonita, principalmente com o escudo no meio, então é isso. Essa é a minha opinião. Legal. E aí, você, JP, fala aí. Cara, é diferente, né? A gente tá acostumado com esse desenho aqui, que tem o distintivo, o símbolo da CBF sempre aqui do lado esquerdo, ela centralizada, ela remete um pouco no tempo, né? Porque no passado o Brasil já teve algumas camisas com o logo centralizado, acho que a última foi ali por volta de 2004, né? Quando a gente ganhou aquela Copa América com o gol do Adriano no último lance contra a Argentina, a gente tinha um modelo centralizado. Eu acho que já era exatamente... Se eu não tô enganado, foi nessa Copa América. Se não foi nessa, foi ali naquele mesmo... Mais ou menos naqueles mesmos anos ali. A imagem eu já ia falar, 20 anos depois, vai que tem alguma coisa. Mas eu lembrei da Copa de 2022. Mas, assim, falando de Copa de 2022, foi um ano atrás, né? Começou há um ano, a gente já tá em dezembro. A gente tá vivendo um ano agora, né? Os TBTs remete a um ano atrás. TBT remete. Mas assim, a camisa, eu prefiro no formato mais tradicional, mas é legal você dar uma mudada. Enfim, a gente sabe que é uma mudada pra Copa América e pro ano de 2026, 25, né? Então é 24, 25, e aí vem o modelo no final de 25 pra Copa do Mundo em 26. Então não vai ser o modelo que vai ser usado na Copa, que aí provavelmente... talvez só se fizer muita, como é que fala? Muito estardalhaço, ou tiver uma seleção, muito sucesso, né? A palavra é essa. Muito sucesso, aí eu acho que pode ser que até siga uma mesma linha, talvez. Esse sucesso você tá dizendo é ser campeão, é isso, né? Ou compra, né? Talvez é sucesso de venda. Vai também, não sei, o marketing, o quanto que essa camisa, por exemplo, que a gente tá aqui, né? Que eu tô aqui, da Copa, foi uma das mais vendidas da história. Então, ou seja, é uma coisa meio maluca, assim. A gente até mostrou na audiência alguns dos episódios também, é até estranho, porque o tanto de camisa que vendeu e haver aquele tanto de audiência abaixo, assim, né? Então... Tanto que eu e meu pai, a gente ficou uma semana procurando, depois que lançou a camisa em todas as lojas. A gente ficou procurando, a gente só achou depois de uma semana e meia. A gente foi lá, comprou a camisa pra ele,
pro meu irmão e pra minha mãe. Acho que pra mim não tinha, a gente comprou depois. Aí... Pô, que legal. Eu comprei na pré-venda, né? Você lembra, JP? A gente conversava lá e tal, não sei o que. Fiz a ordem lá, consegui comprar na pré-venda lá. Tinha até um desconto lá no site da Nike. Foi uma boa, assim. Eu gosto de... E era meio no escuro, né? Não tinha ainda mostrado qual era. Era só a imagem que a gente tinha. Era só a imagem, exatamente. Era só a imagem. E outra, né? E não é barato também, né? Um produto que é caro. E aí você vê pela quantidade de vendas, né? Nossa, o quanto que circula. Quanto tempo que o Brasil tá com a Nike, né? Nossa. Desde 97, 97, né? Então foi já antes são da Copa de 98, é verdade. 26 anos de parceria, né? É um dos maiores contratos em termos de... Antes era Umbro, né? Era Umbro, até 94 era Umbro. Não, de 94 era mais entre 94... Até 96. Foi até 96? Eu tava tentando lembrar se teve alguma marca na transição ali, mas não era verdade. Era Umbro pra Nike. Que é uma baita marca, assim, né? A gente tem que ver, mas já tiveram muitas coisas aí. Ele pode até falar um pouco aí de assuntos disso. A minha opinião sobre a questão da camisa. Sou mais do tradicional também. Acho que o lado esquerdo sempre mexe com o coração, assim. Então penso nisso. Mas ela parece uma camisa bonita. Ela me chama atenção, assim, e me dá vontade de comprar. Eu vejo que é uma camisa que pode ser uma boa. Mas quem sabe a gente precisa desse respiro, né? Pra falar disso, pra falar desse item. E é bom falar de camisa, né? Que aí é mais leve. Então, a gente começou bem a parte 2, levando assim devagar, vamos levantando a temperatura leve. Inclusive, esse é o último episódio do ano que a gente tá gravando aqui. Então é um prazer aí a gente ter conseguido fazer. A gente tinha uma meta de gravar 8 episódios no ano. Hoje aqui, literalmente, a gente já gravou mais porque a gente tem o ao vivo, mas a gente gravou, esse é o 8º mesmo no formato que a gente tem, então estamos muito felizes. E inclusive com uma coisa nova para 2024, né? Temos o nosso primeiro patrocinador, né? Isso aí. Tamo junto, feliz demais. Ainda não vamos falar, sem spoilers ainda nesse momento, mas inclusive aberto para mais cotas aqui, para buscar o projeto Sou Canarinho. Quem sabe a gente conseguir aí tá na Copa América, um pouco nas Olimpíadas, a gente pensar um pouco. Sonho. A gente já tem esse sonho precisa de apoio e as cotas estão aí para isso. Mas isso é uma coisa pra gente conversar no início de 2024. Não é isso? Isso aí, João. Bora. Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Sou Canarinho de volta, aqui, lembrando sempre, é um podcast, é uma marca de torcedor para torcedor, não tem jornalista, não tem nada aqui com toda a estrutura, com desenvolvimento, a gente está aqui fazendo porque a gente ama a seleção brasileira, ama falar desse assunto, então segue a gente, curte, ativa o sininho, bora galera, a gente precisa levar isso para frente. Biel, cadê o pessoal no TikTok, cara? Já falei, esse daqui, sei lá, o 5º episódio que eu falo, segue no TikTok, @SouCanarinho. Nós vamos começar a fazer spam de busca, cara. Não é possível que a gente não consiga. Quantos episódios você falou? 8, né? 8. Você falou em 5, então você tem que falar em todos. Tem que falar em todos. Não. Boa, mas vamos lá. A meta agora, a gente tinha a meta de 8. Agora é a meta começar 2024 na crescente aí, se Deus quiser, nisso e fazer valer. Na abertura a gente fez aqui, falou um pouco dessa parte leve, mas tem um assunto nessa semana, hoje é dia 8 de dezembro, pessoal, assim, a gente tá aqui gravando, e esse assunto foi ontem, né, que apareceu na internet aí, o assunto sobre a CBF, alguns impasses, algumas coisas, a gente não tem muito detalhe sobre isso, mas repercutiu muito, né, foi falado por todos os veículos, de todo mundo, isso aí tava todo mundo comentando sobre isso, assim, falou bastante sobre esse assunto, então acho que é legal a gente pincelar aqui, baseado no que a gente tá vendo na internet. Não temos nenhuma informação de bastidor, não temos informação diferente nenhuma, mas baseado no que a gente viu na internet, JP, o que você acha aqui no primeiro momento que te remete sobre isso? Em primeiro lugar, acho que é ruim pra gente ter que falar sobre isso, né? Porque a gente quer falar de coisas boas do futebol brasileiro, enfim. Mas pegando o histórico da CBF e tudo que a gente vem lendo e vem acompanhando, cara, você pega os últimos 3 presidentes da CBF, né, com exceção do Edinaldo, todos foram afastados ou tiveram nomes ligados à corrupção, né? Carlos Teixeira, Marinho, Marco Polo Del Nero. E aí, o que a gente tá ouvindo
falando em relação à eleição que deu o cargo para o Edinaldo, é que houveram algumas irregularidades, mas quem está por trás e está tentando talvez articular um movimento para tirar o Edinaldo são esses ex-presidentes, né? Então, assim, você vê que a organização, né, a Confederação Brasileira de Futebol, ela existe e ela sempre foi problemática. Então, assim... Saíram, mas não saíram. Saíram, mas não saíram. Antigamente a gente tinha os problemas e ganhava títulos. Sim, hoje a gente tem exatamente. os problemas e não ganha título. Mas, assim, o que preocupa pode ser as consequências que podem ser aplicadas ao futebol brasileiro, e aí a gente não fala exclusivamente da seleção, porque clubes, dependendo de como for tratado isso, a FIFA pode interferir, e aí ela pode tirar times brasileiros de campeonatos que envolvem outros países, né? Como o próprio Fluminense, né? Que vai para o Mundial, os próprios times... O primeiro impactado ia ser o Fluminense. Exatamente, que é agora já. Aí você pega os times da Libertadores Sul-Americana no ano que vem, a própria seleção, será que ela não pode ser penalizada e perder ponto nas eliminatórias, ou não poder participar da Copa América? Assim, existem algumas pessoas que falam que sim, outras que não. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar, né, desse assunto. É preocupante aparecer um tema desse, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é tristeza. Como o futebol, não o futebol, e sim a política, né? A política futebolística brasileira é ruim. Como as pessoas interferem no futebol. O futebol era para ser um esporte que era para ser como qualquer um, como o NBA, como o vôlei, como o basquete, né? Tudo. É um negócio legal. Futebol americano. Então tem que ser um entretenimento. E daí transformar o futebol numa forma de você ser corrupto e ganhar dinheiro em cima de corrupção, de enganar outras pessoas ou de roubar dinheiro de outras pessoas, isso não tem que ser aceito. Principalmente no Brasil, que é o país do futebol, né? Não foi o país onde o futebol foi inventado, mas é o país onde respira futebol. Então, o Brasil... em geral, não só a seleção, como os clubes, vocês falaram, o Brasil inteiro vai ser prejudicado, porque o futebol brasileiro é muito pesado, sabe? É denso. Sim. Tem muito peso, né? Sim, é muito peso na história. Então, retirar o Brasil da Copa América ou da Copa vai ser muito triste. A gente é o único país que participou de todas as Copas até agora. Todas as Copas que... E ser retirado da Copa não por incompetência. Exatamente. Não é futebolístico. Não é futebolístico, né? A gente espera que... A gente tá aqui numa sexta posição, nós vamos falar disso, mas que a gente esteja na Copa classificado e que a gente não seja punido por coisas fora dos bastidores, né? E assim, né, Biel, é muito legal ver você falando disso, sabe? Porque, primeiro, você tem 13 anos, nós estamos falando de uma geração, né, JP, que tá vindo aqui e que tem que olhar pra isso com carinho. Porque corrupção, galera, roubar nunca é bom. A gente já teve prefeitos e governadores falando frases como, eu roubo mais fácil e tudo mais, em alguns lugares que ficaram super famosos, mas não é o caminho. O caminho é, cara, a gente tem que ser lícito e correto nas coisas que a gente precisa fazer. E aí, essa parte do CBF, muita gente fala que isso talvez seja romantismo falar isso. Nossa, que tem que ser tudo certo. Mas cara, porque, olha só, a gente pode agora pagar, os clubes brasileiros podem pagar por uma coisa que tá fora do domínio deles e tá fora, não sei se eles foram coniventes ou não, de novo, não temos informações além do que tá escrito na internet, né? Além do que foi divulgado nos meios de comunicação e tudo mais. Então, assim, não sei se tem algum clube envolvido, se é uma coisa por trás, então é muita coisa nisso, né? O que acontece com a CBF é reflexo muito do que acontece nos clubes, né? Os clubes em si, a gente tem aqui exemplos de clubes que foram rebaixados. Cruzeiro. Tudo o que aconteceu com o Cruzeiro pro Cruzeiro cair, perfeitamente, né? Então, é verdade. Assim, cara, mas aqui, de novo, a gente falou de corrupção, citou o presidente antigo, não é o que tá acontecendo agora, ao menos abertamente, né? A questão do Edinaldo é uma outra questão. Né? Exatamente. Tal, mas a gente tem essas lembranças, né? E aí fica na mesa aqui, a gente de novo vai passar por um momento turbulento por causa dos cartolas. Isso é muito foda. E aí é complicado. Isso é muito problemático, isso é muito tenso e assim... Vamos tirar a atenção, João. Vamos mudar o tema agora. Vamos mudar. Não, mas antes de mudar o tema... Não, tem mais um que a gente não poderia deixar de falar, né? O Campeonato Brasileiro terminou agora, né? Terminou essa semana, no dia 6, na quarta-feira. E aí a gente teve os rebaixados. América, Coritiba, Goiás e o Santos. O Santos, eu acho que a gente é fã do Pelé aqui, acho que todo brasileiro deveria ser fã do Pelé. O Pelé é um cara, pra nós aqui, é Pelé e o resto depois.
E aí, assim, imagina o Pelé vivo vendo uma coisa dessa acontecendo, né, JP? Sim. Né, Biel? Eu e o JP, quando a gente tava vindo, a gente conversou muito sobre isso no caminho. Como sabe, chateante, não é nem tão triste, é mais chateante do Santos ser rebaixado na primeira. Eu não sei se vai continuar com o nome Rei Pelé, o Brasileirão Rei Pelé. Brasileirão Rei, né? Mas... Sim. Não sei também, Biel, de verdade. O Santos ser rebaixado logo na primeira edição, na única edição do Brasileirão Rei. Exato, é estranho. Logo depois que o Pelé faleceu. Então é triste, sabe? O time é o único time brasileiro onde teve a honra de o Pelé jogar, ser rebaixado logo depois do Pelé falecer. Então, e ninguém aqui na mesa é santista, pessoal. Sim. Ninguém é santista, assim, o negócio. Mais uma dica para descobrir o nosso time. Tirando o Santos, tem poucos aí, né? nenhum da mesa é santista, mas assim, de fato, é uma coisa que quando você pensa no... Porque tinham 3 clubes, né? Santos, São Paulo e Flamengo, que nunca caíram. Agora vai só diminuindo. De 2016 pra cá, eram 6. Tinha Inter, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Santos. Exatamente. Tem o Cuiabá, né? Porque o Cuiabá, se a gente for olhar, ele desde que ele subiu, ele não caiu. Sim. E a gente falando só de Campeonato Brasileiro. Isso, mas assim, cara... Triste, né? Triste. E assim, pegando o ponto do Santos, e que a gente acabou de falar de problemas de gerenciamento e tal, amigos santistas, eles falam que o Andrés Rueda, que é o atual presidente do Santos, é um excelente empresário, mas é uma negação como um dirigente, presidente de futebol. As coisas que eles fizeram, né? E, cara, culminou agora. O Santos chegou na última rodada com a situação mais favorável, né? Sim. Você tinha a situação do Vasco, que era complicada, e a do Bahia, que era crítica, simplesmente jogando com o melhor time do segundo turno. Sim. Precisava fazer o resultado, não conseguiu fazer um resultado anterior com o Lanterna e conseguiu escapar. E é o Santos, acho que culminando com todas essas trocas. Quantos técnicos o Santos teve esse ano? Não faço ideia. Uns 5, pelo menos. Se a gente for falar do primeiro a gente nem lembra, mas se a gente for falar assim, teve Aquele português foi esse ano? Não, português foi agora era o uruguaio lá, o Aguirre, né? Saiu antes. Aguirre, aí antes do Aguirre teve também outro cara de fora, enfim, a gente nem lembra mais os caras que foram técnico do Santos, mas cara, e aí por último ficou o Marcelo Fernandes, que é um cara lá da base, lá antigo, todo mundo achava que ele seguraria. Conseguiu bons resultados, o Santos estava muito mal. Do Flamengo. Só que de repente nas últimas 3 rodadas, né? Não conseguiu ganhar. Não conseguiu. E a situação do Santos era foi o que você falou, era mais fácil de se manter na Série A, porque... E jogando em casa, hein? E tinha que acontecer... Com Fortaleza. O que tinha que acontecer... Já tava de férias, né? O que tinha que acontecer é o Santos perder, o Vasco ganhar e o Bahia ganhar. E o que aconteceu foi sendo que o Bahia tinha que ganhar do Atlético, que tava em segundo ou em terceiro. Segundo. Então, o Bahia ganhou de 4-1, o Vasco ganhou de virada e o Santos perdeu de virada. É uma coisa não foi virada. Não foi virada, não. Foi um gol do Marinho, virada, aí foi gol do Messias e gol. Mas num time de férias, né? E o castigo foi o gol que o Pelé não fez, né? O gol. É uma história muito louca. E assim, parece até um enredo de cinema aqui, de filme. Mas assim, a gente tá falando do Santos, mas América, Curitiba, Goiás, Santos, boa Série B ano que vem. Assim, obviamente que é ruim pra todo torcedor, todo mundo tá aqui assistindo, deve dói assim quando cai, é uma dor forte demais. E aí dando boas-vindas também pra quem subiu da Série B, Criciúma, né? Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, nessa ordem. Então, parabéns ao Vitória aí por esse campeonato, ganhou com bastante antecedência, né? Foram 2 ou 3 rodadas. Não, foi mais. Foram acho que 3, né? Ganhou lá contra o Novo Horizontino, faltava acho que 2 ou 3 mesmo. Então foi mas ele tava pra ganhar, né? Ele tava encaminhado já. Ele tava, tô até olhando os pontos, ele ficou 7 pontos à frente do segundo colocado. Mas assim, o que é legal, o que foi legal dessa Série B, né, foi esses 3 últimos times que subiram, com exceção do Criciúma, que subiu na penúltima, tava tudo embolado, cara. Então, assim, eram 7 times pra 2 vagas. E ainda mais o ABC, que já tava rebaixado. Olha só, Atlético Goianiense com 64 pontos, aí o Novo Horizontino 63, Mirassol 63, Sport 63 e o Vila Nova, que tava com 61 ali também, que tava todo mundo achando que ele poderia ser... Pegou o ABC. Exatamente, ele poderia ficar com 60. Se ele ganhasse, era ele que passava, por
causa da... E tirava o rival. Tirava o rival. Então, assim, futebol é uma coisa maluca, Série B também é cheio de emoções. E, assim, a gente fez essa pausa, nosso foco aqui é a seleção brasileira, mas fazia sentido fazer essa pausa aqui, principalmente por lembrar da CBF, por lembrar dessa história. Mas aproveita então e dá parabéns pro Abel, né? Pro Palmeiras. O que eles fizeram nesse... Nossa, salva de palmas pro Palmeiras aí, porque merece. Merece, sim. O Palmeiras fez fantástico, né? A gente também não é palmeirense. Mais ou menos um time aí pra vocês acharem. Mas, assim, a gente não é palmeirense. E, de fato, assim, o que esse cara tá fazendo é, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil ou 2, nem sei mais. São 9 do Brasil, 2 Libertadores, 2 brasileiros, mais os 2 paulistas, Supercopa, 2 paulistas, Supercopa, Recopa. Cara, o cara é uma máquina de ganhar título. Por isso que a gente falou, trazendo isso pro ótica da seleção brasileira, cara, tá aqui do lado. Tira lá, ainda mais que a gente não torce pro Palmeiras. A gente já falou aqui que não torce pro Palmeiras, ainda mais que a gente não torce pro Palmeiras, brincadeira, rapaz. Pelo que deu pra ouvir também, que a Leila vai oferecer um caminhão de dinheiro pra ficar mais 3 anos. E parece que tomara que não fique, né? Tomara que ele saia. Vai entrar Crefisa e Cimed na... Nossa, é muita coisa aí pra... Ô, Crefisa e Cimed, patrocina a gente aí, bicho. Bora lá. João Atib. João, 2 João. Ó, 2 João aqui. Vamos lá, João. Vamos lá, ajuda a gente aí, bicho. Brincadeira, mas brincadeira, mas é verdade, né? Mas bem lembrado, JP, parabéns aí a todos os palmeirenses. O trabalho feito nesse segundo turno pelo Abel e pelo time aí foi fantástico, perdendo 4 titulares, eu acho, né? Porque tinha... Dudu. Era o Rony, Dudu, tinha mais 2 ali que eram caras titulares lá. Gabriel Menino também, que tava jogando como titular, e tem mais um ainda. Acho lateral. Piquerez, o Piquerez. Não, o Piquerez jogou. Esquerda. Não, mas depois ele ficou um tempo fora. Mas o Marcos Rocha também ficou fora. Cara, o assim, fez mais. O elenco reduzido que ele joga. Isso que eu ia falar, o elenco reduzido, Palmeiras é um dos times que tem o menor elenco, e os caras gostam disso, né? Porque você cria, acho que talvez mais conexão. Mas é um elenco que tá junto há 3 anos, né? Então, assim, você não precisa nem olhar, né? Você já sabe onde o cara tá. Não, isso fantástico. Isso é muito louco, assim, parabéns. A gente tá vivendo uma era, né? Daqui a alguns anos a gente vai falar, pô, cara, lembra aquele o Santos do Pelé, lá, o Flamengo do Zico, o São Paulo do Tele, a gente vai falar do Palmeiras do Abel. Vai lembrar o Palmeiras do Abel, com certeza. Assim, quem não lembrar disso é maluco. Pô, quem gosta de futebol, independente de ser palmeirense, dá raiva pra caramba quando você não é palmeirense ter uma hegemonia assim, mas... uma hegemonia, assim, né? Vamos falar que ele tá se mantendo aí por muito tempo. Tá parecendo campeonato alemão já. Tá parecendo campeonato alemão. Putz, é foda. Só muda os segundos lugares, né? Os segundos vão competindo ali entre eles e é muito louco, mas tá... Vambora, né? Vamos pra cima. Parabéns aí, Palmeiras, e bem lembrado, JP. Acho que era isso mesmo aqui. E aproveitando que a gente tá falando de Brasileirão, de Palmeiras, de tudo mais, e aqui também a gente não vai falar só da seleção brasileira masculina. Vamos falar um pouco da seleção feminina, JP? O que você acha? Aproveitando a camisa. Aproveitar a camisa hoje. Aqui, vamos lá. Seleção feminina vai ter amistosos, né? Não teve, né? Sim, então, teve amistosos. Falei, vai ter, né? Não foram 3. Foram 3 amistosos. 2 com o Japão e um com a Nicarágua. Vocês, inclusive, estavam no jogo, né? Contra o Japão. Estava no primeiro jogo. Isso. Conta pra gente aí um pouco. Acho que a gente já falou, mas bom vocês falarem. Teve uma sessão de stories ali. Vocês jogaram pra Rios? Tem Rios. Então, bom, tem Rios lá. Depois vocês dão uma olhada. Dá uma sugestão pra gente ali também em cima disso. Biel pode falar, o comentarista do jogo. Bora. Sim. Fala aí. Cara, o jogo em si foi bem legal, teve um monte de reviravolta, gol atrás de gol. Então o jogo em si foi bem legal, a experiência no estádio. A atmosfera não tava tão boa quanto eu esperava. Eu esperava uma torcida mais animada, mas foi bem legal, assim, assistir o jogo. Tinham quantas pessoas, vocês lembram? Tinham 7 mil. 7 mil. A gente fez antes a gente fez o bolão, né? Antes de chegar no estádio, eu falei pra ele, vai ter umas 15 mil. Eu falei 3 mil. Ele falou 3, então ficou no meio. Ficou no meio. Ficou o dobro de um e metade do outro. Boa. Mas assim... Mas você também, era uma... Quinta-feira? Era uma quinta-feira, 3 horas da tarde. Se você for parar pra pensar, né? Pensa, quinta-feira, 3 horas da tarde, ter 7 mil pessoas, foi até bom. Um jogo Brasil feminino. Um negócio que é uma crítica, não é ninguém, não é nenhuma pessoa, e sim ao clima. Tava muito quente. Tiveram 2 paradas técnicas, tava um sol absurdo batendo. Mas assim, foi bem legal o jogo. Vitória do Brasil, 4-3. Gol no último lance, né? Gol no último segundo. Da Priscila.
Um golaço, né? Sim, então foi bem legal. E uma coisa que eu queria botar uma observação. Eu e o JP, a gente tava lá no estádio e a gente viu uma ou duas turmas de creche que estavam lá. Então Isso, a gente queria... Pô, que legal. A gente achou bem legal, Crianças, sabe? né? O trabalho de uma creche de levar turmas pra assistir um jogo da seleção feminina. Provavelmente é da região, né? Provavelmente da região. Mas E as assim, crianças né, super cara? animadas, sentadas, comportadas, cantando, chamando o Brasil. Marta, cadê você? Eu vim aqui só pra ti. Super fofo, assim, cara. Você fala, pô, que legal, né? Acho que ensaiaram bem. E é isso, é o que a gente tá fazendo aqui no JP, conectando gerações. E a Marta, né? A Marta, uma das maiores da história do futebol mundial. Pelé do futebol, né? Talvez, Sim, aí, sim. né? Talvez. Do futebol feminino. Do futebol feminino, Sim, né? isso. Sim, nesse sentido. Boa, cara. E assim, aí foram 2 vitórias, né? E uma derrota, certo? Foi. Aí teve o segundo jogo, que foi no Morumbi, né? Que aí também... Aí o público aumentou um pouquinho, que o jogo já foi no domingo. Teve em torno de 11 13 da manhã, né? 11 da manhã. E um parênteses, né? Significa que a gente diminuiu nossa porcentagem de pé frio, né? Assim, nos jogos, né? Porque sim. Vocês foram no jogo que Pra ganhou. fazer né? o tira-teima. É pé frio ou não é? Aí foram ganhou. os dois Pô, e ganhou. fala sério, é sério. Então assim, gente, obrigado, porque senão a gente ia ser expulso dos estádios aí daqui a Até pouco. porque no jogo seguinte o Brasil perdeu pro mesmo Japão, né? Exatamente. Sem a gente, aí a gente não tava, né? De 2-0. E assim, Sim. falar do adversário também. O Japão, na Copa do Mundo que foi agora no meio do ano, era uma das seleções ali postulantes ao título. Veio com o time. Veio com bastante jogadoras que jogaram a Copa, né? E na Copa do Mundo, ela ganhou simplesmente da Espanha na fase de grupos, que foi a campeã do campeonato. Ela foi cair nas quartas de final, né? Então, assim, o Japão, querendo ou não, é uma seleção já campeã em 2011. Ela tem uma história de Copa do Mundo. Com certeza. E aí, por último, né? Agora, hoje é dia 8, então no dia 6 teve o jogo Brasil e Nicarágua, lá no campo da Ferroviária, né? Que é uma das grandes forças também do futebol feminino lá em Araraquara. E o Brasil ganhou de 4-0. Marta, inclusive, fez um gol. Então, assim, o Brasil fecha o ano já pensando e visando a preparação para Tóquio em 2020. Tóquio não, perdão. Para Paris em 2024. Né? Eu tô voltando no tempo, na verdade. Agora é Paris 2024. Não, mas você tava falando Japão, aí confundi. misturou aqui nesse item e tudo mais. E ainda falando do futebol feminino, o Brasil parece que oficializou, né, a candidatura aí pra sede da Copa 2027. Terceira Copa do Mundo que o Brasil pode realizar, né? As duas primeiras masculinas, 50 e 14, e agora 27, tá concorrendo com duas candidaturas pesadas, né? Quem são, você lembra? Estados Unidos e México. E aí você pensa, Estados Unidos, Copa do Mundo em 26, aí quer Copa do Mundo em 27, Olimpíadas em 28 em Los Angeles, né? E a Copa América E a Copa América em 24 e o Mundial de Clubes, né? O Grande Mundial em 25. Mas os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos, se tiver evento todo ano... Exatamente, porque os Estados Unidos, eles gostam desse tipo de Las coisa, Vegas né? todo evento todo dia. Mas se for pensar, é a combinação complexa da gente bater, porque Brasil foi 2014 a Copa, 2016 as Olimpíadas, né? Então, pensando assim, 2026, 2028... É uma boa competição, hein? E a outra é uma candidatura europeia, né? Que aí envolve Bélgica, Holanda e Alemanha, que também são países desenvolvidos. Mas assim, da candidatura brasileira, o Brasil mandou lá pra Zurique essa semana também. Então essa semana tá quente, né? Mandou a documentação e já homologou as 10 cidades, né, que podem ser sede. A Copa do Mundo Feminino agora ela conta com 32 seleções, igual era a Copa do Mundo Masculino até o Qatar, 2022, né? Então, assim, das sedes que foram Copa do Mundo 2014, apenas Curitiba, que é o gramado sintético do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada tá descartada, né? Como é o nome do campo agora? Não é mais Arena da Baixada. É Liga Arena. Liga Arena. Então ela não tá nesse... Tudo pode mudar, né? Mas acho pouco provável, né? E a Arena das Dunas. E aí me chama a atenção por que eles tiram Natal? Se é um lugar que não tem jogo nunca. Exato. Pô, em vez de... Com todo respeito ao Nordeste, a gente tá com sede Recife e Salvador. Salvador tem jogo direto, a Arena Fonte Nova. Poderia ter colocado no Rio Grande do Norte. Ainda mais que o... o Vitória tem o próprio Barradão. O Vitória tem o Barradão. O Bahia na Copa... usa a Fonte O Nova. Bahia, durante a Copa do Mundo, se tiver que parar estádio e se o Campeonato Brasileiro não for interrompido, ele vai jogar no Pituaçu. Tem alternativas, mas me chama a atenção um estádio que foi construído para uma Copa do Mundo há 7 anos atrás já não está mais presente
porque o América joga lá na Série D, mas joga muito pouco. Sim. Boa, não é. E Biel, você gosta da ideia de, pra você, assim, você gosta da ideia dessa parte de ter uma candidatura, assim, feminina? Eu acho bem. Você acha que tem apelo, assim, pra você? Você iria, eu sei que você vai, mas assim, você acha que a sua turma vai? Você acha que é uma coisa que chama atenção ou não? Não, eu achei bem legal a ideia, porque pode trabalhar desde os pequenos, tanto que a creche foi lá no jogo. Então, eu acho que vai aumentar bastante o público e também vai aumentar A conexão com a seleção, Sim, talvez? sim, vai aumentar a conexão e ainda mais vai girar a economia do Brasil, então isso é bom também economicamente pro Brasil, porque vai vir mais gente pra assistir a Copa e uma galera vai assistir o jogo, porque além do pessoal ir ao jogo, os horários vão ser melhor encaixados nos horários aqui do Brasil, porque a Copa do Mundo Feminina desse ano tiveram jogos 9 da manhã, jogos 8 da manhã, que era difícil de assistir, tinha uma galera que não conseguia. Jogos de madrugada, né? Sim. No Brasil, né? Você diz no Brasil pra assistir, né? Sim, no Brasil era ruim de assistir. Lá fora, né? Também, assim, porque o fuso é complicado, né? Sim, então, além de assistir mais jogos do Brasil, o pessoal vai assistir mais jogos do feminino no geral. Né? Sim. E falando mais da minha turma, eu não sei se o pessoal vai muito, não. Porque não tem muita conexão com o futebol feminino, sabe? Talvez iria pra ver como é que é um jogo só, mas não iria em vários jogos ou em todos do Brasil. É engraçado isso, né? Ouvir que não tem conexão, né? Porque isso é uma coisa... Porque não gerou ainda, né? Aqui no Brasil. O futebol feminino, deveria. Ele tá passando, né, um processo longo, né, de inclusão, das pessoas olharem pro produto e falar, pô, me identifico. Porque a gente que gosta de futebol, igual a gente foi no jogo do feminino, Brasil, e obviamente quando você olha o produto futebol masculino e feminino, assim, tem uma distância que você... Claro, então você tem que ir absorver o que tá sendo vendido, né? Porque são estilos de jogos diferentes. São, totalmente. Porque é a mesma coisa do que olhar basquete feminino e basquete masculino, vôlei feminino e vôlei masculino. São esportes de jeitos de jogar diferentes. E aí quando você olha, por exemplo, você citou 2 exemplos, que é o basquete feminino, o vôlei feminino e o futebol feminino. Desses 3, quando eu olho, o que eu mais gosto de ver é o basquete feminino. O vôlei feminino e o futebol, eles estão talvez numa mesma prateleira. Eu assisto, mas não é o que me enche os olhos. Eu gosto de ver o vôlei. Eu gosto do vôlei também. Eu gosto do vôlei. Eu nunca cheguei a assistir uma partida do basquete. O vôlei é legal. O basquete eu assisti pra caramba, né? Mas obviamente eu assisto todos também. Não, sim, eu sei que você assiste, mas tô falando assim, a questão é que a gente gosta de esporte. A gente aqui gosta de esporte como um todo. Então assim, a gente assiste tudo, né, quando passa. Mas assim, mas falando assim da preferência, é legal você colocar basquete, porque vai vendo a diferença. Né? Então, pensando no feminino, eu penso assim, eu colocaria vôlei, basquete e futebol. Assim, o futebol seria o terceiro lugar pra mim, de fato, assim. Falta conexão. Falar isso. Falta conexão. Porque a gente criou historicamente uma conexão muito grande com o futebol masculino, que é difícil de pensar. O futebol feminino é um jeito de jogar diferente, porque o físico é muito diferente, sabe? É difícil de aguentar 90 minutos jogando e correndo, porque... Ainda mais na condição do sol que a gente... naquele sol. Sim. Poxa, depois de um gol, não teve um gol que uma jogadora sentou no campo de tão exausta que ela tava. Ela deitou no campo. Foi o último gol mesmo. Sim, que ela tava... extenuada, né? Nossa, é muito louco. E vocês aí, o que vocês acham? Conecta aqui com a gente. Faz sentido? Vocês gostam mais? Qual que vocês gostam mais? Falando entre vôlei, basquete, futebol. Tem outro esporte que vocês assistem? E se a Copa realmente for aqui, se vocês vão em algum jogo. Ô, Biel, vocês vão? Vocês gostariam de ver? Fala pra gente que se faz sentido o que a gente tá falando ou não. Interage conosco aqui, inclusive, que é super legal. A gente, pra aumentar a nossa base de amigos aqui acompanhando, a gente sorteia ingresso pra Copa, né? Isso é verdade. Aí, ó, tá vendo? Uma promessa já aqui. Pra daqui 3 anos. Daqui a 3 anos. Mas aí 3 anos, guarda aí, anota isso aí, porque grava a gente vai ter que fazer. Né? Daqui 3 anos, pega aí. Vamos fazer um spot aí, galera, aqui do Podspace. Fazer, ó, você para aí, faz um recorte falando aqui, ó. Em 2027, JP anuncia
sorteio de ingresso. Sim. Gostei, JP. Porque Boa. Copa América é difícil de prometer, porque tem estadia, tem... Aí isso daí ainda não tá no nosso patamar ainda. Esse aqui vai ter estadia, mas é no Brasil, né? Então, Então, só como a gente comentou de Copa do Mundo, Olimpíadas, aí o Copa do Mundo Feminina, uma notícia que eu não sei se vocês acompanham, não é nem pra gente comentar, mas é só pra informar também quem tá vendo, é que o Pan-Americano acabou agora, né? Teve o Pan-Americano do Chile em 23, 27 vai ser o Pan-Americano em Barranquilla, Colômbia, e 31 a cidade de São Paulo se candidatou pra ser Então aqui na nossa cidade a gente pode estar vendo uma mini Olimpíadas, né? Que aí só com os países aqui de toda a América. Então, muito legal, né? Que o Brasil tá voltando a buscar eventos e tal. Muito bom. Quem sabe daqui uns 30 anos a gente não tem uma outra Copa também aqui, quem né? sabe, Masculina. Nossa, seria muito legal, né? Muito legal. Seria legal ver o Pan-Americano, o negócio é que eu já tenho que preparar vocês. Eu morei no Rio em 2016, então a cidade vai ficar um caos. Por mais que o público é menor, a cidade ela fica muito bagunçada em período de... evento, né? De evento, assim, de vários esportes Mas o caos diferentes. que tá São Paulo, trânsito, esses últimos Sim. tempos, né? Que isso, tá bizarro, né? Os trânsitos aqui em São Paulo. A gente veio hoje de metrô, a gente tava andando pra cá, o que a gente viu, as ruas todas cheias de carro. Não dava pra andar aqui em volta do Não estúdio. sei se é o fim do ano, não sei o que é, né? Dezembro é um mês complicado, né? Sim. Mas, naturalmente é, né? Até antes do Natal. E você falou, JP, aí, bem lembrado, cara, bem legal isso, que o Brasil continue tentando buscar o protagonismo também na busca, né, para a excelência de trazer o esporte pro mundo e tudo mais. Acho que isso é muito 2025 vamos ter o Mundial de Ginástica no Rio de Janeiro. Aí, ó, outra então, que também coisa. acho que vai ser o Legal, primeiro mundial que a gente vai ter aqui no Brasil depois dos Jogos Olímpicos de 16, né? Animal. Quase 10 anos depois. Pô, muito tempo, né, cara? Muito tempo. Acho que faz muito sentido. E aí você falou da seleção da pré-olímpica, do Pan-Americano. A gente depois vai fazer uma parte aí sobre isso. Os resultados não foram tão bons assim, né? Tudo. Mas agora a gente mudou o clima, já uma chave, né, nesse pedaço. Mas vamos falar um pouco aí do período de teste que a gente teve aí do pré-olímpico. Acho que é legal aí, Biel e JP. O que vocês acharam aí disso e o que a gente achou aqui disso? Sim, o Ramon Menezes agora, em novembro, né, ele reuniu a galera na mesma data FIFA que a gente fatidicamente perdeu da Colômbia e da Argentina, com uns potenciais jovens olímpicos. E aí foram só período de teste, né, de treinos lá na Granja Comari. Então, o do que deu pra ler de notícias que ele gostou muito de alguns jogadores, né, assim, do que ele viu e do que pode render. Então a gente tá na expectativa que tá pra sair a lista dos convocados pro pré-olímpico agora de janeiro lá na Venezuela, que vai dar pros 2 melhores colocados a vaga pros jogos lá em Paris, né? Boa. O que você tá achando aí, Biel, dessa seleção aí, desse indício aí no pré-olímpico? Sim, eu acho bem legal o Ramon já reunir a seleção antes, pra pelo menos dar entrosamento, que não teve com a seleção masculina principal. Porque quando o Diniz pegou o time, não deu pra aplicar o estilo de jogo dele, teve que se preparar em poucos dias e deu no que deu. Então, é bom preparar, ajustar, juntar o time antes mesmo do pré-olímpico, porque é uma chance só, né? E a gente sabe que a Olimpíada é muito tiro rápido, né? É um negócio bem legal de assistir. É muito legal. Não, a Olimpíada é muito legal. E ainda tentar garantir um tri seguido de medalha, né, de ouro. Não, assim, isso seria incrível pra nós. A medalha de 16 já foi inédita. O bi já foi inédito. Agora o tri, poxa, vai ser melhor ainda. Muito louco. Então, ainda mais com joias novas, talvez. Você gosta do Ramon? Eu gosto, quer dizer, depende dos trabalhos dele, porque assim, eu lembro de 2 trabalhos dele, um como interino na seleção, que ele foi mal contra o Marrocos. Agora, né? Antes, né? Antes do Diniz, né? Mas aí era bomba, né? E um outro trabalho que foi por um clube que foi no Vasco, que era Estamos Ramonizados. que é o ramonismo, né? Tem o dinismo e tem o ramonismo. Dinizismo. E o Vasco voltou a ter o ramonismo, né? Agora com o gringo lá. É verdade. Ramon Dias. É verdade. Grande treinador, uma história fantástica. Pô, legal demais. Então, eu acho que seria uma boa colocar ele, que ele já tá familiarizado com a seleção. Ele foi como interino pra seleção principal, porque ele já trabalhava na base, na pré-olímpica, na olímpica. Então, é bom continuar com ele.
Então já tá preparando um Eu tenho time minhas dúvidas, cara. pra ir pra Olimpíada ano que vem. Eu tenho minhas dúvidas no Ramon, cara. Esse é um bom papo depois pra gente ter, assim, conversando, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Ramon ele é um cara, assim, o Diniz, igual eu falei, assim, é uma incógnita, mas era um cara que apostaria, assim, brasileiro, colocando. Ele e o Dorival, eu acho que hoje seriam os brasileiros, assim, bem cotados pra seleção. Um cara que corre por fora é o Renato Gaúcho sempre, mas eu acho que ele tem uma dificuldade, mas o Ramon é um cara, sei lá, ele não me passa segurança que a gente vai ter uma continuidade. É porque ele não tem grandes trabalhos, né? Mas se a sim. gente for falar, João, você lembra quem que era o técnico em 16? Em 2016, não. Era ele. Rogério Micali. Que foi pro Galo depois. É um cara que, teoricamente, pouca gente assim que só acompanha futebol de longe conhece. Ele foi pro Galo, depois ele foi Atlético Paranaense, eu acho, se não me engano, depois ele não conseguiu fazer trabalho em lugar nenhum, Eu não né? sei. E aí, quando a gente passa no tempo, quem era o técnico em 21? Na Olimpíada, não lembro. André Jardine, que hoje é técnico lá no México, né? Tá fazendo um trabalho excelente também. Então, assim, técnico de seleção de base e tal, eles são técnicos que, teoricamente, a gente não pode exigir, por exemplo, a questão que a gente tá falando do Diniz, que já é um técnico mais trabalhado, né? Então, assim, acho que o Ramon tá no caminho para uma seleção olímpica e pré-olímpica. Eu não vejo ele como um nome ruim. Faz sentido. Mas sim. também não é aquele nome que eu falo morro de amor. Entendi seu ponto, JP. Entendi seu ponto. Assim, pode fazer sentido. Eu não tava olhando muito pensando nesse lado de ser o pré-olímpico ou ser olímpico, mas você tem razão. Sim. Pensando nisso, de fato a gente não tinha grandes assim, treinadores com renome, né? E aí eu te falo, qual foi o último técnico de nome pesado que treinou uma seleção olímpica? 2012, né? Mano Menezes. Você gosta do Mano? Não. Eu também não. Eu acho que o futebol que os times dele apresentam não enche o olho, mas dá resultado, né? Porque ele hoje tá no Corinthians, né? Ele tá no Corinthians. Ele continua ele foi na prateleira. prata naquela Olimpíada. Perdeu do México, né? Perdeu no México. Então, assim, mas vamos ver como vai ser. Vamos. Eu tô na expectativa. Vem a primeira parte. Torcida não vai faltar, né? Nós da nossa parte. Se a gente for falar de nomes mesmo pra seleção pré-olímpica, a gente tem, cara, Hendrick, o craque do campeonato, Paulinho, Hendrick, você vê, são todos os Vitor Roque que vai pro Palmeiras, pro Barcelona. Só que o Vitor Roque, ele já voltou, né? Ele voltou a jogar, né? Não, ele tá indo pro Barcelona já. Ele despediu ontem, tava machucado, voltou. Ele voltou a fazer gol. Ele não voltou contra o Vasco, ele ficou um jogo sem fazer gol. E daí no jogo seguinte, fez gol. contra Na o volta Santos, dele já fez né, gol. ele fez gol. Cara, absurdo, né? É bola demais, cara. Joga muito. Então imagina um trio de ataque: Hendrick, Vitor Roque e Paulinho. Eu vou te falar, viu? Vai dar trabalho, hein? E ainda o Marcos Leonardo. Ainda tem o Marcos Leonardo. E eu vi uma entrevista do Hendrick pro Andrioli aí, logo no dia seguinte, ontem, né? Que ele falou que o melhor jogador que ele já teve, que atuou junto, foi o Vinícius Júnior. Porque ele não jogou com o Neymar, né? O Neymar tá contundido e tal. Então, assim, você vê que ele vai começar agora a jogar com esses caras, né? O quanto que ele vai evoluir. Aqui no Brasil ele já tá sobrando, né? Não, ele sobra muito. Ele é forte, né, cara? Ele é um cara forte pra idade dele. E o mais incrível ainda, como a gente fala que o futebol é uma gangorra, né? Há 4, 5 meses atrás teve comentarista falando que era ideal ele voltar pro Sub-17, Sub-20. Você lembra dessa entrevista? Dessa opinião, na verdade, foi né? uma opinião, assim... Mas é engraçado, o Hendrick é um caso interessante, né? Porque a virada de chave dele pra foi no jogo com o Botafogo. Foi no jogo com o Botafogo. Eu acho que ele deu uma estralada na cabeça dele. Que e ainda bem que ele pega a bola, me dá aqui que eu vou debaixo do meu braço, vou fazer. Porque até então ele vinha fazendo um campeonato... médio pra baixo, né? Médio, sim. Inclusive reserva. Eu acho que mediano pra baixo. Porque ele botou a cabeça no lugar. Ele falou... Cara, se eu me destacava na base e eu falava, toque em mim que eu resolvo, por que eu não faço isso no profissional? Mas isso que é interessante. Eu tento isso no meio do jogo, cara. Isso, ele falou, por que eu não tento isso no jogo? Ele falou, toque em mim, vem. Aí no que ele Mas você lembra? Mas ó, você lembra o primeiro tempo dele? Contra o Botafogo. Não, porque o time inteiro foi mal. Mas é isso que eu tô falando. Na verdade, eu acho que não foi mal. O Botafogo jogou demais. O Botafogo jogou pra caramba. Se continuasse naquela pegada, não ia perder aquele jogo. Nunca. E assim, mas assim, parece que foi um negócio meio, assim, dos deuses, cara, assim. Alinhou os planetas, sim, o cara tava ali, cara, foi abençoado. E aí graças dali pra a Deus, frente, né? Sim, e dali pra frente, agora pensando não mais pro Palmeiras, pensando pro Brasil, é ótimo que o Hendrick cresça, né? Tipo, Ele ainda mais pediu
ele pediu desculpas por essa ontem, coisa. né? Ele falou, desculpa por eu ter falado toque em mim que eu resolvo, eu ter sido muito egoísta, mas, cara, tem que ser assim. Futebol moleque, Aí, cara, se tá você- certo. aí tinha Não é que ter alguém arrogância, pra não. falar pra ele, deixa eu te falar, isso não é arrogância não, cara. Chama, precisa de Sim. gente com responsabilidade O único mesmo. cara que fazia isso era o Romário, né? E ter a história pra contar. Virou história. Isso tinha que ter alguém pra falar, não, porque não precisa. Pra você, Hendrick, eu acho que você não tá assistindo, mas se você assistir, Vai assistir, pô. pode pensar assim, joga no meu peito, porque você é craque. Você é craque. Joga muita bola. Joga muita bola. Então, já que você faz isso no Sub-17, no Sub-20, faz isso no profissional. Você viu que deu certo. Pô, faz isso no Real Madrid. Não, e tá fazendo. Depois Sim. daquele jogo lá, ele foi protagonista, sei lá, em todas as partidas. Eu acho. Fez gol contra o Inter, fez gol contra o E Cruzeiro obviamente no que a último gente tá falando. Eu acho que ele não vai jogar pré-olímpico, né? Ele já tá num nível de Sim. profissional. Ele mas jogaria só a Olimpíada em si. Provavelmente O pode ser. problema é esse, né? Porque aí os clubes também entendem muito a Ele já vai ter 18, já vai estar indo pro Real. Aí talvez não consiga. Porque o Real, ele Barcelona também nunca foi muito. eles não liberam. Mas assim, pensando. Óbvio que faltam 3 meses, mas pensando na janela dos próximos amistosos do Brasil contra 2 gigantes, 2 campeões mundiais, Espanha e Inglaterra, ou melhor, Inglaterra e Espanha na ordem, cara, o Hendrick pra mim é nome certo. Só se acontecer alguma coisa que. Não, inclusive, vamos pegar um impossibilitar gancho aqui ele. agora, esse assunto aqui também, colocamos aqui na pauta pra gente, os amistosos, né? 2 amistosos super interessantes aí pra gente, né? Nós estamos falando de Inglaterra e Espanha. A gente ficava incomodado de ter, vamos fazer... Guiné e Senegal. Exato, E não ia bem, né? Não ia bem. Perdeu. Pelo menos perder desses Marrocos. caras aqui vai perder de uns caras grandes, né? Então, assim, mas, assim, de qualquer forma, vamos pensar aqui. Inglaterra e Espanha. O que a gente acha desses jogos aí? Vamos botar aqui. Vou falar por mim aqui primeiro, assim, colocando na minha cabeça, assim, só para dar o gancho. Cara, a Inglaterra tem o melhor campeonato do mundo, dizem, né? Tipo assim, colocam assim. Premier League, que é a né? Premier League. Eu acho o Brasileirão mais forte. difícil. Eu acho o Brasileirão também. Mas isso é uma outra história pra gente Mas discutir. de nível de dificuldade, né? A gente Mas tá não em falando nível de aqui- craque, né? Isso. Em nível de craque é diferente. sim. Em nível de craque, eles são o maior e a liga mais cara de Sim, todas, né? mas Isso é bem disparado. o Soares falar que o Brasileirão foi a liga mais difícil que ele jogou, tipo, mais complicada Mas acho que falou fisicamente. América Latina também, ó. Sim. Você tem um Não, esporte é falando porque- que acho que era América Latina. Sim. Eu não acho que ele colocou no bolo a Premier League, não. Não, porque, mas assim- tem muito equilíbrio entre os times no Brasil. né? Porque o que ele, Você pega- o que ele disse nesse sentido foi: jogar no Brasil é muito complicado porque os times são muito nivelados, assim, os times são muito. E além disso, A distância. você jogar no Grêmio, você tem que pegar um voo de 5 horas pra Fortaleza pra jogar lá no Ceará, lá em Fortaleza. Sim, então, sim. é muito difícil fisicamente você ter que aguentar esse período todo. E o Soares não jogar lá. jogou todos os jogos, porque ele não jogou sintético. Sim. Ele teve que fazer algumas escolhas pelo problema que ele tem no joelho sim. e tal. Sim. E aí, cara, quando você olha pra gente tá falando, comparando ligas, né? De fato, o Campeonato Brasileiro roda muito os times que brigam pelo título, brigam pela Libertadores, enfim. E o Campeonato Tanto que Inglês... ninguém nos imaginava o Brasil, o Botafogo. No campeonato inglês, a gente tá lá sempre com Arsenal, Big Six. City, Liverpool, são sempre os mesmos, né? O Leicester ganhou lá, foi 16. fora, Um ano. saiu fora assim da curva, mas é mais ou menos essa. Então, mas assim, a gente tá falando de uma Inglaterra que tem agora alguns bons jogadores, né? Você acha que tem uma leva boa de jogadores. Eu não acho que ela por exemplo, todo mundo tá colocando muita ficha no Bellingham, né? Tô falando aí que joga muito no Real, né? Tá Muita jogando bola, muito, o cara é craque, assim, o craque de bola. Foi o Sim, Golden Boy parece- com a maior quantidade de votos da história. Verdade, sim, ele bateu. Ele bateu. Bateu o recorde, porque assim, ele empatou com, eu não lembro outro jogador, que ele ficou com 97% dos votos, mas mesmo assim, tinham mais pessoas votando, então ele ficou com Cara, a maior quantidade de votos. 97% é praticamente unânime. Muito unânime. Muito unânime. Mas assim, ele joga muita bola. E você vê muita coisa. O Léo Bertozzi, da ESPN, fala muito disso. Ele é um cara muito... Ele gosta muito do jogo do Bellingham. Ele gosta muito do jogo do Bellingham, porque ele sempre gostou muito de meio de campo. Eu tô falando que eu me identifico nisso, porque eu gosto muito
do jogo de meio de campo, assim, e ele, de fato, ele é um cara que pega a bola e trata a bola de uma maneira muito interessante. E ele é vertical pra caramba, né? E você vê o quanto também ele já evoluiu da saída do Dortmund pro Real Madrid, né? Nossa, como ele já tá demais. diferente. Como ele tá pisando na área. Quantos gols ele vem fazendo. Não, você tá maluco. Inclusive no videogame ele faz muito gol, assim, no FIFA lá. Eu jogo com ele é muito bom. Nossa, ele faz muito gol no UFC. Tá aí, um dia vamos fazer uma jogadinha lá, né, também disso pra isso. E aí depois a Espanha, né? A Espanha, renovação geral, certo? Muita renovação. Pedri, Gavi, pessoal novo, aquele. Surgiu um tal de Lamine Yamal, todo mundo tá falando dele, eu nunca vi um jogo bom dele. Jogador, não, Pelo visto, ele é bom. E é molequinho também. Molecão, acho que ele tem a idade do Hendrick, se eu não me engano. Eu acho que é até mais novo, viu? Mas assim, eu acho que ele tem uns 16 anos, mas eu acho que o Hendrick é melhor do que ele, hein? Opinião minha. Não sei. E assim, a Espanha... Eu sou muito bairrista. Não, você é bairrista, meu bom, Biel. Gostei. Eu acho o Brasileirão melhor, eu acho o Hendrick melhor. E essa galera que ele cita, né, da Espanha e tal, são os vice-campeões das Olimpíadas, né, que o Brasil ganhou em 2021. Então assim, você vê que a Espanha... Paulo Torres. Sim, mas você vê que a Espanha... Oristizábal, né? Oyarzabal. Aristizábal? Não. Aristizábal. Eles faziam gol, hein? Eles faziam gol. Aí, tá vendo? É o nome, né? Oyarzabal, é isso aí. Esse cara aí também. Ele até machucou no jogo final, né? Ele não jogou, ele joga muito a bola. Esse cara. Mas você vê que a Espanha também é um processo de evolução, né? Assim, a safra, renovação, porque eles tiveram aquele Copa de 2010 até a Copa das Confederações de 2013, um time mágico, né? De 2008 a 2013, depois começou a passar por reformulação e agora parece que tá encaixando de novo. Eu acho isso muito impressionante da Espanha, que ela tem uma era, aí depois desmonta e daí tem outra e daí desmonta. E é demorado, Mas isso né? é muito clássico. A Alemanha é assim. Sim. Se eu parar pra pensar. Itália, assim. Itália é assim. A Itália que tem sofrido pra caramba. E aí, assim... Ganhou a Euro de 20. É assim, é assustador isso, porque a história pode ser favorável à Itália. É o seguinte, ela voltar na Copa 2026, vai ser muito difícil ela não entrar na Copa 2026 com 48, né? Cara, na boa, a chance dela ser campeã ou ser candidata é muito grande. Porque a história fala disso. Ela saiu 18, aí ganhou a Eurocopa de 20, que foi em 21, e depois não foi pro 22. Foi eliminado pela Macedônia do Norte. Sim. Nossa, Macedônia. Então, a história pode se repetir, né? A Euro também é junto com a Copa América no mesmo ano. Então, vai que a Itália é campeã da Euro de 24 e não passa pra Copa. Nossa, né? Nossa, isso é muito maluco. Então, bom, e pra finalizar o nosso episódio aqui, vamos falar um pouco, vai ser uma passada a mais, depois a gente explora. A gente vai ter algumas ideias aqui, pessoal, de alguns spots aqui pra isso, mas... Copa América 2024, né? Ontem saíram os grupos. Os grupos, né? Isso. Vamos falar um pouco dos grupos e fazer. O que vocês acharam do grupo Brasil? Eu acho Vamos lá, Brasil, Colômbia. Vamos começar de trás para frente. Brasil, grupo D. Vamos falar do Brasil primeiro, certo? Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica ou Honduras. E por que é Costa Rica ou Honduras? Explica aí pra galera. Sim. Costa Rica ou Honduras porque a CONCACAF entrou esse ano na Copa América, que antes era só de países da Conmebol, que era Colômbia, Venezuela, Bolívia, Chile, aqueles países que jogam eliminatórias, e tinha a CONCACAF, que era a Copa Ouro, não era alguma coisa assim? Só que assim, já houve a Copa América Centenária em 2016 nesse formato, né? Com todos os times. Existe e rolou a Copa Ouro, então continua acontecendo. Inclusive em março vai ter o playoff que vai definir esse confronto, né? Quando a gente fala dos dois times que podem entrar no grupo do Brasil. Então, na verdade, eles ficaram numa posição, acho que em terceiro lugar no grupo da Copa Ouro. Então, quando tiver as semifinais, vai estar rolando esses playoffs para enviar as últimas 2 vagas para a Copa América. Sim. Então, os times da CONCACAF, que são os times da América Central e Norte, estão entrando agora na Copa América junto com os países da Conmebol. Essa Copa América de 24, eles estão fazendo num formato mais inchado.
estão fazendo nos Estados Unidos como um evento teste pro Mundial de 25 de clubes e pra Copa do Mundo de 26. Uma prévia, né? Então, se você for ver até os estádios que estão contemplados, alguns... São os mesmos não, na Copa. Não são. Alguns não estão na Copa do Mundo. Então, assim, alguns são os estádios maiores, são os estádios de Copa, e outros menores vão participar agora da Copa América pra testar a logística, pra ver a questão. Então, assim, não Mas é verdade você falar que os estádios são os mesmos, porque até os estados dentro dos Estados Unidos não são os mesmos. Por exemplo, Carolina do Norte, onde vai ser em Charlotte a semifinal, não é, por exemplo, estádio de Copa do Mundo. Assim. Sim, mas os estádios são basicamente os mesmos, os maiores, tipo o SoFi Stadium, o estádio de Atlanta, o Mercedes-Benz. Não, os estádios são os mesmos, mas não são todos. Não é a mesma lista, mas é a mesma base. Mas é realmente um evento teste, mas eu acho que, falando do grupo em si, futebolisticamente, o Brasil, se continuar com esse futebol medíocre, não passa. Mas não passa do grupo? Não. Tá doido. Mas como tem o peso... Então? Pô, Bia, tá maluco? Colômbia e... Putz, não, aí não, Bia. Honduras, Aí é dureza. Pô, Bia, fala sério. Se o Brasil não passar no grupo desse aqui, velho... Se bem que na última Copa que foi lá, em 2015, né? Eu falei centenário, porque a centenário foi no Chile, né? Sim. Ou foi... Não, em 15 foi no Chile, a centenário foi nos Estados Unidos em 16. O Brasil não passou, né? Não. O Brasil não passou. Foi o gol do Flores de mão contra o Peru. A gente perdeu pro Peru e foi eliminado. Eu vou falar uma coisa. Não dá nem pra cogitar uma coisa dessa. Se o Brasil continuar jogando gol do Rui Dias, né? Não foi do Flores, o Rui Dias. Se o Brasil continuar jogando desse jeito, não passa. Mas como tem o peso, como é... E faltam 6 meses, 7, né? Então, como é o peso, ainda tem jogadores aí que estão aparecendo mais, eu acho que dá pra passar. E o bom é que, mesmo que você não falou aí dos outros grupos, o bom é que o Brasil não pega a Argentina na semifinal. Então já dá pra pensar, verdade, o Brasil e a Argentina na final. Nem semi, só na final. Só na final. Se passar os dois em primeiro, né? Que a gente tá querendo. Não, mesmo em segundo. A forma como tá montado o chaveamento é separado. Mesmo em segundo? E até se pegar a posição estratégica, porque os Estados Unidos é um continente, né? Basicamente, é um país gigantesco. Então o Brasil vai jogar toda a costa oeste até as quartas de final, e aí na semifinal ele muda pra costa leste, e a Argentina já vai estar todo o campeonato daquele lado. Então assim, o Brasil ele estreia contra... o Brasil vai estrear contra o vencedor, né, desse playoff. Isso. Lá em Los Angeles, né, no SoFi Stadium. Vamos lá, cobrou Brasil e Costa Rica ou Honduras. Isso. No SoFi Stadium. Dia 24, né? No dia 21/6. 21/6. Dia 28/6, Brasil e Paraguai. Não, então tá errado, cara. É dia 24. Mudou. O dia 21 é quando começa. Vira segunda-feira. Colocou aqui dia 21. Então vai ser dia no site 24. Aqui, dia 20. Argentina dia 20, a gente dia 21. Não, o nosso é o último jogo. Então tá errado aqui. Aí eu tô pegando aqui no site Globo.com. E aí tá 21 Brasil e Costa Rica ou Honduras, 28 Brasil e Paraguai. Isso, e dia 2/7, exatamente, em Las Vegas. E em Santa Clara vai ser Brasil e Colômbia, no dia 2/7. Vai ser um jogo em Los Angeles, um jogo em Las Vegas e um jogo na região de São Francisco, ali na Bay Santa Clara. Isso. E assim, cara, imagina esse jogo em Santa Clara, São Francisco, Brasil e Colômbia, a quantidade de colombiano que tem. Vai ser muito. Quantas pessoas será que cabe nesse estádio? Gigante, né? Não faço ideia. Pelo menos umas 100. Lá nos Estados Unidos é bizarro como os estádios de futebol americano, grandes, né? Os menores cabem 60 mil, que não cabe em um estádio grande. Um estádio vermelho vai estar todo amarelo. Vai estar todo amarelo. De brasileiro e colombiano. E aí os outros grupos, só pra dar uma passada, a gente vai fazer um spot disso aqui, mas vamos lá. Argentina, Peru, Chile, Canadá ou Trinidad e Tobago, seguindo a mesma linha do que o Biel explicou aqui da CONCACAF e que o JP também emendou, é o grupo A. O B, México, Equador, Venezuela e Jamaica. E o C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. E inclusive eu não sei se vocês assistiram o sorteio ontem, houve um erro, né? Teve 2 erros durante o sorteio. Eu não vi. E inclusive a Jamaica, ela tinha
caído no grupo do Brasil. Então seria o Brasil, o Paraguai, a Colômbia e a Jamaica. Aí depois tiveram que fazer um ajuste, aí acabou indo pro grupo B, que é o grupo do México, né? Sim, o grupo do México. Isso, então... É isso, avante Brasil, né, bicho? E o grupo C, lá. o grupo C, acho que... O grupo C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Que é o grupo que a gente encontra nas quartas de final, né? É isso aí. Então, ficando em primeiro, pego o segundo lugar desse grupo. Ficando em segundo, pego o primeiro desse grupo. Jogos também que, ali falando já de palpite, provavelmente é o Uruguai ou os Estados Unidos que vai pegar nas quartas. Mas se o Brasil passar, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que o Brasil passa. Eu acho também. Eu acho que passa em primeiro, pelo amor de Deus. Eu tô falando, a questão de... Não, eu entendi o que de você Brasil, tá falando, tá brincando. Brasil como Brasil, passa. Mas continuando no jogo do jeito que tá jogando, não vai passar. Boa. É que porque assim, perder pra Colômbia de virar... Colômbia a gente já sabe porque a gente viu, né? Então o que ele tá falando faz sentido. Mas, cara, o Paraguai é muito fraco, Deus, cara. Eu vi jogos do Paraguai eliminatórios. O Honduras eu nem vi, mas, o jogo cara, contra a Colômbia, sério mesmo, cara. Assim, pelo menos em segundo, acho que é factível passar. Aqui você olha pro time aqui e fala que Colômbia pode ser dar trabalho, mas... Cara, estatisticamente, você tá falando o que tá vendo agora. Nós estamos aqui em dezembro de 2023 olhando pra isso. E aí, quando eu expliquei a questão da Copa Ouro e de por que vai ter esse jogo Costa Rica e Honduras, Costa Rica não conseguiu classificar pra semifinal. E aí, o que aconteceu? O técnico foi mandado embora e agora o técnico que chegou agora esse mês, final de novembro, dezembro, é o Gustavo Alfaro, que era o técnico do Equador na Copa do Mundo, né? Então, assim, vamos ver o que ele vai trabalhar pro jogo de março, né? Que vai ser na data FIFA de março, para eles poderem fazer esse embate entre as duas seleções, e aí a gente vai ter certeza como vai ser essa evolução. A Costa Rica, ela tem um histórico pro Brasil, né? Sim, tem. Em 2018 a gente jogou na Copa do Mundo, em 1990. Nós vamos fazer um spotzinho agora, falando de Copa América, então pra gente explorar mais esses assuntos aqui, mas acho que foi bom dar uma passada geral aqui. Esse episódio foi mais longo junto com a parte 1, mas cara, a gente tá aqui celebrando o ano, né? Fechando o ano, fechando esse projeto maravilhoso que a gente tá super feliz de ter feito, agradecendo aqui a vocês. Esperamos que em 2024 a gente avance cada vez mais aqui com ele. Biel, JP, foi uma honra aqui passar esse tempo aqui desse fim de ano aqui com vocês, assim, da gente trocar ideia e fazer isso aqui de uma forma muito despojada, uma forma muito despretensiosa. Pessoal aqui do Podspace, Sabrina, DJ e Rovert, cara, obrigado aí por tudo aí que vocês têm feito e por objetivar esse projeto pra gente, pra ir pra frente. E 2024 que nos espere, né, gente? Sim. Eu queria começar agradecendo vocês por a gente estar aqui falando sobre a seleção, ainda mais a gente tá já há 3 meses juntos, a gente fez 3, 4 meses juntos fazendo as contas, a gente primeiro episódio foi em setembro, né? Então a gente tá 4 meses, 3, 4 meses juntos já. Então queria muito agradecer vocês por terem me chamado para esse projeto, falar sobre seleção. Então, e agradecer o pessoal também aqui do Podspace por estar disponibilizando espaço, estar disponibilizando aí toda a produção pro nosso conteúdo. Então, é um projeto que me deixa, sabe, muito feliz. Falar muito sobre... Orgulhoso, né, Biel? Orgulhoso, porque eu gosto de falar sobre futebol e falar sobre seleção. Então, queria agradecer muito a vocês por terem me chamado por esse projeto, porque eu fico muito feliz. Obrigado por ter aceito aí, Rafa, Dani, obrigado aí por ter liberado o Biel pra estar conosco aqui, porque é uma honra, né, JP? E ainda você falando de colégio, de coisa que é primeiro lugar, fala aí, não fiquei de recuperação, passei direto. Tinha isso pra falar, tá aí, ó, hoje passou direto em tudo, né, Biel? Parabéns, Biel. Passou com notas boas, Passou com notas boas, isso aí, ó, por isso que tá aqui liberado aí, ó, salva de palmas aqui também pro Biel, isso aí tem que fazer assim, continua focado, esse é o principal pra gente, pro seu futuro aí com adulto, tenho certeza que vai ser maravilhoso, você é um cara nota 1000. E JP, obrigado aí também por esse tempo. Cara, sem palavras, acho que assim, vocês já trouxeram aqui a opinião do quanto é importante pra gente esse projeto, né? De como a gente se entrega, né? A gente gosta, tá falando aqui. E aí algumas pessoas perguntam, mas como tá sendo falado o Brasil agora, esse ano que tá tão difícil pro Brasil? E aí que eu acho que é a oportunidade, né? Da gente mostrar que a gente gosta, como que a gente pode buscar alternativas para poder trazer conteúdo que vai agregar na vida das pessoas. Tem gente que não acompanha a seleção.
sabe alguma notícia ou outra, mas ela se interessa pelo que a gente tá trazendo de mensagem e tal. Então isso que é legal, né? Acho que a gente agora vai virar o ano, vai começar um novo ano com um novo desafio, com nós todos aqui novamente. Um patrocínio já. Um patrocínio, e aí a gente quer alçar voos maiores agora, né? Acho que você mesmo falou, a gente tinha um plano de fazer 8 episódios, a gente cumpriu esse plano e a gente agora quer de fato decolar, porque o ano de 24 vai ser um ano com inúmeras possibilidades, né? Para quem gosta e vive de seleção brasileira. Então é isso, eu queria agradecer vocês dois, agradecer toda a produção pelo todo o suporte, pelo espaço aqui que eles oferecem pra gente, e também agradecer minha família, minha esposa, minha mulher, que tá sempre do meu lado ali, nos bons e nos maus momentos, a minha filha, e meus pais também, meu irmão, que tá sempre também me trazendo informações. Ele, muito do que eu falo aqui, ele me passa, assim, quando eu falo que vai ter gravação, então a gente acaba se preparando, e os amigos também. E é um prazer preparar pra aqui, né, gente? Sim. É muito legal preparar pra falar aqui. Exato, e aí os amigos que também trazem ideias, querem assistir, e eu conheci algumas pessoas esse ano, eu ampliei meu leque de amizades, porque eu fui para 3 jogos aí já no projeto, pessoas que estão acompanhando a gente, que divulgam a gente, que trazem o carinho, né? Então acho que é um agradecimento a todos e a Deus, principalmente, que tá dando toda essa base pra gente, né? E as coisas vão se encaixando, né? É muito legal. Dando uma paradinha, só agradecer minha família, minha Dinda, que tá em Portugal, sempre assiste os episódios, meu tio também tá com ela, meus tios que assistem também os episódios, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus avós. Vou agradecer muito vocês por assistirem, vocês gostam de assistir. Agradecer muito meu avô por ter assistido aquela live. A gente ficou até tarde, ele sempre dorme cedo, e ele ficou até 11 horas, então eu queria mandar um abraço. Obrigado. Legal. Então, aquela live foi um prazer fazer, né? Agradecer minha família mesmo. E agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, por me dar amigos como vocês, me dar uma família, por me dar a oportunidade de participar aqui com vocês, de assistir as minhas coisas, porque minha família podia muito bem não assistir, mas ela faz questão de assistir aqui a gente falando sobre a seleção. Então eu queria dar um abraço pra minha família, um beijo, e agradecer a Deus aqui pra gente estar junto. E é isso, nós fechamos aqui o episódio 2023, o início aqui dessa história que eu espero que seja longeva, feliz. More, obrigado. Lala, beijos. Minha família, meus amigos também, agradeço a Deus também por tudo isso. E pai também lá em cima, tenho certeza que ele tá aqui ajudando a gente, fazendo muita coisa. Eu sei que ele deve estar vibrando, dando cambalhota lá em cima, que a gente tá falando disso aqui. É um prazer, 2024 estamos de volta, contamos com vocês. Segue a gente, curte, compartilha, ativa o sininho e vamos embora. A gente ainda vai ser, esse é o último episódio, mas vem spot por aí, bora lá, vamos juntos.